Meus amigos, boa tarde. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje tirei um pouco para estar convosco, para nós falarmos sobre esta época que estamos agora atravessando, a Páscoa. E ontem à tarde confesso que estava pensativo e perguntava a Deus, o que é verdadeiramente a Páscoa? O que é que para nós cristãos nós devemos aproveitar da Páscoa bíblica, Páscoa judaica, que seja bom para nós, que seja realmente bíblico, que tenha descendência divina, cristã para a nossa vida. O Espírito de Deus veio ao meu coração e eu elaborei aqui um sermão fazendo alusão à Páscoa, aos dias que estamos passando. Lembrando que 90% da humanidade, só 90% da humanidade celebra a Páscoa. De uma forma ou de outra, ou melhor ou pior, de uma forma mais correta, de uma forma menos incorreta, não importa. 90% da humanidade, eles celebram a Páscoa. Outros 10% não celebram a Páscoa porque são religiões, são seitas anti-Deus, anticristãs, por isso a Páscoa não faz sentido nenhum. Eu hoje, se pudesse dar um nome, um tema ao nosso sermão de hoje, eu diria Páscoa Cristã, uma lição de vida. Páscoa Cristã, uma lição de vida. O Senhor Santo Espírito colocou-me no meu coração João 13. Eu gostava de ler para vós do verso 1 ao 17. João 13, do verso 1 ao 17. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Só até aqui. Vamos orar. O Senhor Santo Espírito ilumine hoje a nossa mente, o nosso coração, para que nós saiamos deste tempinho que vamos estar juntos, mais capacitados, mais cheios, mais fortes do poder do Espírito Santo investido na palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, graças te dou. Não é maravilhoso, Senhor, a oportunidade que nos dás, a grande misericórdia que tu disponibilizas para cada um de nós, para podermos, Senhor, estar diante da tua palavra, livremente,
Ó Deus, abre os nossos corações, ilumina, Senhor, as nossas mentes, leva, Senhor, cativos os nossos pensamentos. Enche-nos, Senhor, da Tua Palavra. Enche-nos, Senhor, do poder do Santo Espírito, que está investido na Tua Palavra. Senhor, que seja assim para a honra e glória do Teu Santo Nome. Ó Deus, utiliza-me agora como ferramenta, utiliza-me, Senhor, como um servo Teu, aquele que anuncia as Tuas verdades, aquele que anuncia a Tua Palavra. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na Tua presença, para a honra e para a glória da santidade do Teu nome. Senhor, assim oro e assim creio, em nome de Cristo Jesus, aquele que foi crucificado por mim e por toda a humanidade. Amém e glória a Deus. Páscoa, uma lição de vida. Antes de entrar no texto que nós lemos, que é um texto riquíssimo, eu poderia estar um mês ininterruptamente somente falando de João 13, do verso 1 ao 17. Mas antes disto, deixe-me fazer umas considerações que acho importante para nós cristãos compreendermos contextualmente algo que muitas vezes passa ao largo e nós fazemos tudo errado. Tudo errado. O sentido literal bíblico de Páscoa, aquilo que a Bíblia nos fala com Páscoa. Deixe-me só fazer aqui um parênteses antes de continuar. Possivelmente eu vou chocar. Possivelmente eu vou dizer a alguém que tem andado uma vida inteira enganada. Mas olha, eu não me importo. Se você não concorda comigo, vá se queixar com Deus. Porque esta é a palavra dele, não é a minha. Continuando. O sentido literal, bíblico, daquilo que é a Páscoa, pouco ou nada tem a ver com o cristianismo. Páscoa não tem nada a ver com cristão. São coisas que não cabem. São coisas que não jogam. Não é ensinamento bíblico de Jesus. Não faz parte do fundamento evangélico. Faz parte, sim, da história de um povo. E era isso que eu queria compartilhar convosco, para nós conseguirmos separar as águas. Porque existe só o facto de andar vislumbrado, extenuado com a história bíblica, muitas vezes o retira da realidade cristã. A história bíblica aconteceu, foi relatada, foi escrita, foi-nos deixada para que nós aprendêssemos. Aprendêssemos com erros e aprendêssemos com virtudes. A história bíblica não serve para nós a venerarmos e para nós querermos retornar o passado ao presente. Por isso eu digo, literalmente, a Páscoa, e eu vou tentar vos passar isto, a Páscoa não tem nada a ver com o cristão. Páscoa, no literal hebraico, quer dizer passagem. E esta passagem que a tradução hebraica nos dá tem a ver com a alusão do livramento de Deus ao povo que estava no Egito. Se nós lermos lá em Êxodo 12, verso 5, foi a instituição da Páscoa dada por Deus a Moisés, ainda em terras do Egito. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, nem assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fessura. Não deixareis dele até pela manhã, nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém,
ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Esta é, como diz lá no verso 11, a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor pelo povo, vendo e olhando todos os umbrais e vergas das portas e todas aquelas que estavam cobertas de sangue, o Espírito do Senhor passava, e os que não estavam cobertas de sangue, o Espírito do Senhor entrava e mataria os primogênitos. Esta foi a instituição da Páscoa em terras do Egito e ficou como memorial. Até este dia que nós lemos em João 13, na realidade era 2 dias antes da Páscoa, eles estavam numa quinta-feira, isto passou-se numa quinta-feira, numa noite de quinta-feira, numa entrada de sexta-feira, e eles estavam memorialmente comemorando a Páscoa, porque todos eles eram judeus. Jesus era judeu, Jesus nunca fugiu das tradições e das leis mosaicas, ele as cumpriu todas. Não faria sentido se nós tivéssemos aqui um Jesus que não comemorasse a Páscoa. Agora, em resumo, a celebração da verdadeira Páscoa judaica, ou seja, esta que nós lemos, a Páscoa dos judeus, a passagem do Espírito do Senhor pelo povo lá nas terras do Egito, ela findou, eu vou dizer novamente, ela findou, acabou com a morte do Cordeiro na cruz. A Páscoa que nós celebramos hoje não tem nada a ver com o cristianismo, nem tem nada a ver com o judaísmo. A Páscoa que nós celebramos hoje é um sincretismo de tradições e de credos e de religiões que nada tem a ver. Mas bom, não foi isso que eu vim aqui dizer. Em seguida nós olhamos aqui, e isto é uma tradição que muitas igrejas fazem, na quinta-feira, chamam a quinta-feira da paixão. Também não sei porquê, mas que é aquela situação da lavagem dos pés. Porque Cristo lavou os pés, agora institui-se uma moda nas igrejas que é a moda do lava-pés. Deixem-me também fazer aqui algumas considerações antes de chegarmos então ao nosso texto. Deixe-me só... Só que um percalço. Oh, glória a Deus. Ok, já cá tenho outra vez, não se preocupe. Só que um percalcinho que acontece aos melhores. Então, o que é a situação do lava-pés? Primeiro, fazendo algumas considerações, o que é o lava-pés no contexto judaico, na história do judaico. Em primeiro lugar, é um costume tipicamente judaico. Apenas os judeus praticavam este costume, praticavam esta situação de lavar os pés. E está ligado, entre muitas coisas, está ligado a um tipo de purificação. O que é que eu quero dizer com isto? Que os judeus, antes de entrarem no templo, eles se purificavam, lavando os seus pés nas fontes existentes em cada porta. A gente sabe que o templo de Jerusalém tinha várias portas,
e em cada porta havia fontes. Então eles lavavam os pés, e também à entrada do templo também havia fontes. Eles lavavam aí os seus pés como um tipo de purificação. Mas também era um grande costume na causa da hospedagem. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando um senhor recebia um viajante, um convidado em sua casa, ele designava o seu servo mais novo, aquele que estava mais inapto, geralmente era sempre o último que entrava no rol de escravos, e o senhor designava esse escravo para ir buscar uma bacia com água, uma toalha, e descalçava as sandálias ao viajante, lavava-lhe os pés e os enxugava com essa toalha. Isto é o que significa o lava-pés. Agora, há duas perguntas a se fazer. Porquê é que Jesus lavou os pés aos discípulos? E o que é que significa para nós cristãos o lava-pés, a lavagem dos pés? Porque, convenhamos e sejamos honestos, existe aí muita confusão acerca do lava-pés. Existe aí até uma certa idolatria na questão do lava-pés. E nós vamos parar para pensar, porque é que Jesus lavou os pés aos discípulos? Uma pergunta. Nós iremos responder ao longo deste sermão. E a segunda pergunta, o que é que para mim, como cristão, significa o lava-pés? Na verdade, a resposta vai ser a mesma. Tanto ao que é que Jesus fez e o que é que significa para mim, a resposta vai ser quase igual. Mal seria se assim não fosse, mas é para nós ficarmos com estas duas questões na nossa mente enquanto nós vamos correndo no sermão. A palavra servir, vamos ver o João capítulo 13, aquele texto que nós temos, mas o 15, o 16 e o 17. Para nós começarmos a entrar agora no contexto, já naquilo que eu quero fazer passar para vós hoje, e a minha oração é que a minha palavra chegue ao vosso coração. João 13, 15 diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo. Aqui está a questão, a resposta às duas questões. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A questão está no verso 16, onde Jesus diz, eu digo-vos a verdade e afirmo-vos que é verdade. Quando aparece em verdade vos digo, é uma confirmação da verdade, é um penhor da verdade. Que o servo não é maior do que o seu senhor. A palavra servo, o verbo do servo, o verbo servir, ela tem várias conotações, mas o que é que só me interessa agora aquilo que é para nós cristãos. O que é que a palavra servir me diz a mim? O que é que Jesus está dizendo que o servo não é maior do que o seu senhor? É que nós devemos nos considerar menores do que o nosso irmão. Por outras palavras, cada um de nós, meus queridos e minhas queridas, é um servo do seu irmão. E o irmão é servo do outro irmão, e o irmão é servo do outro irmão, e por aí fora. Isto é uma comunidade de servos que se servem uns aos outros. Claro que tudo isto vai ser em amor fraternal, como Paulo diz lá em Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pastor, não entendi. Paulo está dizendo aqui preferindo-vos em honra uns aos outros. É o que Jesus diz lá em João 13. Sirvam o vosso próximo.
sirvam o vosso próximo em amor fraternal. Então, Jesus já está a dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, estamos olhando que Jesus está-se a colocar numa condição de servo. E ele está servindo os seus discípulos. Então qual foi a importância de Jesus, que Jesus quis dar ao ato? E para nós darmos importância daquilo que Jesus quis dar ao ato, nós temos que olhar para quem é que estava lavando os pés aos discípulos. E o que é que ele disse quando acabou de lavar os pés aos discípulos? No verso 15 diz: porque eu vos dei o exemplo. Era Jesus, era o Mestre. Era o Senhor que estava lavando os pés aos discípulos. E ele diz no verso 15: porque eu vos dei o exemplo, porque eu fiz. Eu sendo Mestre e Senhor, como vocês dizem, é que é verdade, vocês têm razão. Então, porque eu fiz sendo Mestre, eu me desloquei à posição de servo, vocês devem fazer também. Mas o verso 15 tem um segredo. Muitas vezes nós lemos a correr e não atentamos. Eu costumo dizer muitas vezes que no detalhe, o detalhe faz toda a diferença. É no detalhe que está a diferença. Leia comigo o verso 15 com calma e leia com atenção. Porque eu vos dei o exemplo para que, vírgula, como eu vos fiz, façais vós também. Repare que Jesus não diz aquilo que eu fiz, ou o que eu fiz. Jesus não diz assim, o que eu fiz, façam vocês também. Não. Jesus diz, como eu fiz. Não é aquilo que eu fiz. É como eu fiz. Isto faz toda a diferença. Jesus está mostrando a maneira humildemente altruísta de fazer as coisas. Ele diz, como eu fiz. Eu saí da mesa, meus queridos. Eu tirei a minha túnica. Eu coloquei uma toalha aos lombos. Eu fui buscar uma bacia com água. Eu me ajoelhei ao pé de cada um e lavei cada um dos vossos pés, secando-vos com a minha toalha. Então, como eu fiz, não é o ato, entenda o que eu estou a dizer, não é o ato em si que Deus quer, que Jesus quer dar importância. Jesus não quer dar importância nenhuma à lavagem dos pés e à bacia da água. O que Jesus está a querer dizer é a forma como Ele fez, a maneira como Ele fez, a maneira como Ele altruisticamente se dispôs a fazer. Isso é que tem importância para nós e é isso que nós devemos reservar para a nossa vida. É a maneira altruísta, disponível, a maneira de amor fraternal como Ele fez. E eu tenho a certeza que os discípulos estavam horrorizados. Porque, conforme eu disse, no contexto judaico, quem lavava os pés era o servo mais para lá, aquele mais novinho, aquele mais inapto, aquele que só servia mesmo era para lavar pés. E Jesus se coloca numa posição dessas, os discípulos estavam chocados. Mas Jesus quer dar ênfase à maneira como Ele fez, não aquilo que Ele fez. Não tem importância nenhuma, meus queridos e minhas queridas. Não se ponha para aí a lavar pés a torto e direito, porque não vale a pena. Agora, o que interessa é a atitude, a mobilização do coração, a motivação, o enfoque. Isso é que importa. Conforme eu digo, o cristianismo é uma religião de atitudes e não de tradições. Agora, o que é que o texto tem a ver connosco? Capítulo 13, verso 1 a 17, este texto gira em torno de uma só coisa, que se chama humildade. Humildade é o caráter do cristão.
Toda a Bíblia, meus amados, toda a Bíblia enfoca na humildade. Jesus se despojou de tudo, toda a sua glória, e humildemente encarnou em forma de homem e andou connosco, e foi humilde até ao fim, até sofrer a morte de cruz. Ele foi humilde aos homens, foi humilde ao Pai, foi humilde ao projeto da redenção. Tudo enfoca na humildade, e é sobre a humildade que eu quero falar. O meu foco hoje não é Páscoa, o meu foco hoje não é lavagem de pés, mas o meu foco hoje é humildade. Mas tudo isto tem a ver com um contexto de Páscoa. Eu nunca poderia deixar passar a Páscoa e explicar o que é Páscoa, que não tem nada a ver connosco. Deixar explicar também o que é lava-pés, que só nos resta para nós é o foco, é a maneira como Jesus fez, não aquilo que ele fez. Portanto, não vale a pena depois para aí lavar pés uns aos outros, porque isso deixa-me ser assim um bocado mais coisa. Isso é fantochada, é palhaçada. Essa coisa do lavar pés não tem. Porque lavar pés num dia e depois andar mentindo, enganando e traindo os outros dias todos, não vale a pena. Isso é como a Páscoa, é como o Natal. Somos todos muito bons, é tudo muito amor e paz aos homens de boa vontade. Mas é só hoje. Amanhã, meu querido, segunda-feira, você e eu continuamos mantidos como sempre fomos. Portanto, vamos reservar o que é cristalino para nós hoje, e o que me importa que você reserve para a sua vida, que é a questão da humildade, porque isso é que importa. Porque se você e eu não formos humildes, nada mais tem razão de ser nenhuma, nem Páscoa, nem Natal, nem lava-pés, nem lamãos, nem nada. Então, no verso 1 ao 17, Jesus nos dá uma lição de vida, uma lição de humildade. Por várias vezes, nas passagens anteriores, no início do ministério de Jesus, nomeadamente a primeira vez que ele disse foi lá nas festas das bodas de Caná, onde ele disse à sua mãe: o que é que tu queres, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Por várias vezes Jesus disse aos discípulos: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Porquê que Jesus dizia isso? Porque ele tinha bem ciente em sua mente que a crucificação estava cronologicamente marcada na mente de Deus. Por outras palavras, Jesus, como homem entre nós, ele não sabia o dia e a hora da sua morte. Só Deus o Pai. Portanto, cronologicamente, ele sabia que a hora da sua morte e o dia da sua morte estava na mente do Pai. Por isso é que ele dizia sempre: ainda não é chegada a minha hora. Agora, existe uma curiosidade no verso 1, que ele diz, o texto diz: ora, antes da festa da Páscoa, olha agora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amado irmão, isto leva-me a crer, isto seduz-me, isto apaixona-me. Porque eu consigo olhar para este verso e saber que a cruz de Cristo, a crucificação, a morte de Cristo, não foi um acaso, não foi um acidente. Não tem nada a ver que os judeus andavam para trás de Jesus, não tem nada a ver que Herodes escarnecesse Jesus, não tem nada a ver que Pôncio Pilatos fosse governador de Jerusalém. O que tem a ver é que estava marcada a hora, chegou a hora que estava cronologicamente marcada na mente de Deus. Deus disse ao seu filho: olha, filho, chegou a hora, é hoje. Começa hoje a etapa, a última etapa, a última stage desta longa metragem é agora. Não está, o Jesus não foi crucificado por um acidente, nem por um acaso, nem por um engano, nem porque a multidão escolheu Barrabás e não escolheu. Não, meu querido, não. Estava na mente de Deus.
era um sonho de Deus, era um plano de Deus e estava marcado para agora. Outra coisa, Jesus estava reunido com um grupo de homens que ele mesmo havia escolhido. Mas Jesus sabia que embora aqueles 12 homens fossem todos escolhidos por ele, ninguém o foi influenciar. Foi ele que foi indo, passeando na praia, lá debaixo da árvore, por aí fora, e foi-os escolhendo. Ele também sabia que quase todos o iriam desiludir. É, pastor? É. Daqueles 12, quase que nenhum se escapou. Excepto João, coitado, que levou a mãe de Jesus para a sua casa. Talvez fosse esse o único que se tivesse escapado. Judas o iria trair. E Jesus sabia. Pedro o iria negar. E Jesus sabia. O restante dos discípulos fugiriam para vários lugares. E Jesus sabia. Se formos lá ver em Lucas 24, vemos que Jesus foi à procura de 2 que tinham fugido. Lá no caminho de Emaús. Como é que alguém pode suportar uma noite destas? Você já reparou? Jesus sabia que era chegada a sua hora. Jesus sabia que Judas o iria trair. Pedro o iria negar. Os discípulos iriam fugir. Como é que Jesus aguentou nesta noite? Como é que foi a condição mental e emocional de Jesus? Ele só poderia suportar esta noite. Preste atenção àquilo que eu lhe vou dizer, que isto é muito importante para nós. Jesus só pôde suportar esta noite e todas as outras noites e outros dias seguintes até à sua cruz, porque ele sabia quem era, sabia o que fazer e sabia para quem ia. O verso 1 diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ponto número 1. Ponto número 2, de passar para este mundo, para onde? Para o Pai. Jesus que sabia quem era, porque ele era filho de Deus, sabia que iria morrer, mas ele iria para o Pai. Ele sabia quem era, o que fazer e para onde ia. Este era o momento de sofrer para poder voltar novamente ao Pai. Veja aí o verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Glória seja dada ao seu nome. Por este Jesus convicto que sabia quem era, o que tinha que fazer e para onde ia. Esta é uma lição, meus amados, que nós devemos tirar para nós. O cristão tem que ser assim como Jesus. Nós sabemos quem somos, sabemos o que temos que fazer nesta terra, porque também sabemos para onde é que vamos um dia. O problema é que há muitos cristãos que não sabem isto. E junto a Cristo também havia quem não soubesse. E andaram com ele 3 anos e qualquer coisa, 3 anos e meio, cerca disso. Comendo, bebendo, dormindo, viajando, brincando, rindo, aprendendo, falando. Vendo coisas extraordinariamente miraculosas, mas Deus não aprendeu. Embora a cruz seja o símbolo maior da humildade, Jesus quis deixar para a memória futura um exemplo prático dessa humildade. Pastor, não percebi. Leia comigo o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Existe muita situação que nós não sabemos hoje. Mas meu irmão e minha irmã, tenha calma, tenha paciência. Você não sabe hoje, mas vai sabê-lo com certeza amanhã. Porque aquilo que Jesus fez, que ninguém compreendeu, os discípulos não compreenderam, era para ficar para a memória futura. Para você e para mim. Compreendermos o sentido verdadeiro da humildade.
aquilo que um cristão e uma cristã devem ser de verdade, aqueles que abrem a sua boca e dizem: eu amo a Cristo, eu sou de Cristo. Meu querido, se você ama a Cristo, se você é de Cristo e você não é humilde, você tem que refletir sobre a sua vida. Porque você não está a fazer nada daquilo que Ele está dizendo. Nós já vamos chegar lá no sermão. O Mestre se faz servo de todos. O Mestre dos mestres, que se faz servo de todos. Ele na cruz, Ele serviu a mim e serviu a si. Uma bandeja de prata, com uma coroa de glória, a vida eterna. E muitos de nós estamos cuspindo, estamos dando pontapés nessa bandeja de prata. Pois bem, mas o texto nos apresenta um outro personagem. A figura de Pedro, o apóstolo Pedro. Mas este Pedro era totalmente ao contrário de Jesus. Este Pedro faz-me lembrar eu. Este Pedro faz-me lembrar você. Totalmente ao contrário de Jesus. Predisposto a fazer somente a nossa vontade e aquilo que nos dá na nossa real gana. Porquê é que Pedro fazia isto? Porquê é que Pedro era ao contrário de Jesus? Porque Pedro não sabia quem era, apenas o que era. Não percebi, pastor? Quando nós não sabemos quem somos, nós tendemos a falar o que não somos e o que não sabemos. Pedro não sabia quem era, ele só sabia o que era. Pedro não sabia a obra que Deus estava começando a realizar na sua vida. Pedro só olhava para ele e dizendo: eu sou um homem rude, de poucas palavras, bruto a falar e muito pecador. Isso Pedro sabia. E glória a Deus que ele sabia. Mas o problema é que ele sabia o que era, mas não sabia quem era. E isso todos nós devemos saber. Olha o Lucas 22, 33, o que é que diz? Isto são pequenos exemplos exemplos de homens bíblicos que nós devemos tirar lições para nós. Olha o Pedro. Lucas 22, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto a ir contigo. Eu vou contigo tanto para a prisão como para a morte. Eu estou aqui, sou forte, eu tenho uma espada à cintura. E Jesus lhe diz: Pedro, não sabes nada. Tu não sabes nada. Olha, verso 34. Mas Jesus lhes disse: afirme-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Veja a arrogância de Pedro, porque não sabia quem era, então falava aquilo que não devia. E a afirmação de Jesus: Pedro, tu vais-me negar, porque tu não sabes quem és, não sabes para aquilo que foste chamado. A única coisa que sabes é falar demais. E muitos naufragam na sua fé porque não sabem quem são em Cristo. O problema do cristão, meu amado irmão, não é o diabo. O problema do cristão é o próprio cristão. Porque quando o cristão não sabe quem é em Cristo, ele naufraga na sua fé. A sua fé se esmorece, se esfumaça. Porquê? Porque não conhecem a satisfação que há em Cristo. Não conhecem a vida em plenitude. Lembras-te quando Cristo disse: mas eu vim para os que tenham vida e vida com abundância. A vida com abundância, na realidade, a tradução está mal feita, porque a palavra do grego quer dizer pleroma, plenitude. E plenitude dá-nos uma ideia de equilíbrio, uma vida plena, uma vida em equilíbrio, sem altos e baixos, sem falhas. E então, quando nós não sabemos, não conhecemos esta vida plena, esta vida em equilíbrio, nós nos desequilibramos e naufragamos na nossa fé. Outros deixam muito a desejar quando
caem na sua autovalorização. E isto é um problema das igrejas neopentecostais. Eu estou cansado de dizer isto. Quando eles começam dizendo que você é um campeão, você é o forte, você é o vitorioso, você vai e esmaga tudo, não há nada que fique em pé à sua volta, 10 mil à sua esquerda, 1000 à sua direita, e por aí fora estas conversas, o cristão tende a se autovalorizar. Não, se o pastor está dizendo, eu sou mesmo. Eu sou um surfista que eu surfo nas ondas mais altas da fé. O pior é quando você cai da prancha, meu querido. E você cai na real. E realmente vê, bom, aqui alguma coisa que está errado. Ou é Deus que está errado, ou é a Bíblia que está errada, ou é o pastor que está errado, mas nunca sou eu que estou errado. E essa situação estava-se passando com Pedro. Porque o Pedro, ao fim de 3 anos, ele ainda não sabia quem era em Cristo. E não sabia a obra de Cristo na sua vida. Note uma coisa, meu querido e minha querida, para nós percebermos. Para nós chegarmos ao capítulo da humildade, nós vamos ter que aprender com Pedro. Porque Pedro aprendeu. E graças a Deus que aprendeu. Demorou, mas aprendeu. Você pode não ter aprendido ainda, mas vai aprender. Em nome de Jesus. Neste ponto que nós estamos, do capítulo 13 de João, Pedro ainda não sabia o que era humildade. Pedro só confiava na sua espada, na sua brutalidade, na sua arrogância, talvez na sua experiência de vida, e nada disso está mal. O pior é que isso não se enquadra com o cristianismo. O pior é que isso não se enquadra com humildade, não se enquadra com santificação. Pedro foi um homem bem usado por Deus. Bem usado por Deus. Lembra-se lá em Atos 2, a descida do Pentecostes, que é o Pedro, que é este mesmo Pedro, este mesmo brutamontes, abriu a sua boca e apenas com um sermão salvou 3.000 almas. Há muitos que com 3.000 sermões não salvam uma alma. E este Pedro, dirá glória a Deus que aprendeu a sua lição, e queira nós, queira Deus, que nós, pela sua graça, também aprendamos esta lição. Pedro, só com um sermão, levou à salvação cerca de 3.000 almas. Então eu tenho 2 pontos, rapidamente, para nós vermos. O primeiro ponto é que Pedro precisava entender quem era o Senhor e quem era o servo. Ou seja, Pedro precisava saber colocar-se no seu devido lugar. E isto é extremamente essencial na vida de um cristão. Veja as atitudes de Pedro. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, espera aí, tu me lavas os pés? Tu não estás enganado? Senhor, será que o vinho não fez aí qualquer coisa de errado aí na tua cabeça? Tu não podes lavar os pés. Olha o verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Porém, na arrogância. Um servo, porque é que era o mestre? Era Jesus. Então, se o outro era o mestre, este era o discípulo, era o servo. O servo querendo questionar o mestre. Como pode o servo questionar o mestre? O servo obedece. Você já reparou o que é o vaso chegar às mãos do oleiro e dizer: oh, oleiro, eu não gosto, não gostei. Não, tu não fizeste aquilo um trabalho bem feito. Eu olho para mim e não estou a ver nada que me agrade. Você acha lógico isso? Mas entenda, não foi a primeira vez que Pedro fez isto. Pedro fez isto várias vezes, basta nós lermos os Evangelhos. Mas eu quero lhe dizer um segredo que você possivelmente ou já percebeu, e não se manifestou, ou então ainda não percebeu. Estavam 12 lá, mais Jesus. Quando Jesus foi para lavar os pés, os seus discípulos se escandalizaram.
De certeza absoluta, se eles eram os bons judeus, eles escandalizaram-se. Mas o único que se levantou e fez frente a Jesus foi Pedro. Mas Pedro apenas e somente optou pelo comportamento geral. Ou seja, por outras palavras, todos os outros queriam também dizer a Jesus: não, Jesus, a mim não me lavas os pés. Apenas só porque Pedro era o mais corajoso, era o mais impetuoso. Então o que é que podemos aprender com Pedro que seja prático para as nossas vidas? Presta atenção. O primeiro ponto é que constantemente a dúvida assola o nosso coração. Constantemente a dúvida mora no nosso coração. E nós, para combatermos a dúvida, muitas vezes vamos nos apropriar da autovalorização, que é um veneno para o cristão. É um veneno. É um antibiótico venenoso. Então, quando a dúvida nos assola o coração, nós humildemente temos que reconhecer que não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. Não existe mal no dizer não consigo entender aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer? Eu não entendo. É melhor uma atitude de eu reconhecer que não entendo do que uma atitude de eu me autovalorizar e dizer não, eu também posso suportar isto, eu também posso dar a volta por cima. O pastor já disse, eu também posso. E para isso, para nós reconhecermos que não entendemos o agir de Deus em nossas vidas, no verso 7 de Jesus nos dá uma ajuda. Ele diz: o que eu faço agora, não sabes, não entendes, mas descansa, tem paz em teu coração, dorme descansado, vive descansado, não entendes hoje, mas vais entendê-lo no futuro. E quando nós amadurecemos, quando nós criamos uma certa maturidade cristã, nós começamos, as coisas começam-se a desfolhar à nossa frente e nós começamos a entender várias coisas. Amada irmã, hoje é dia 17 de abril de 2022. Eu hoje faço 34 anos de ministério. Houve muita coisa que só há bem pouco tempo é que comecei a entender. Só há bem pouco tempo é que começou a se me desfolhar, né, à frente dos meus olhos. Eu comecei vendo aquilo que eu há 30 anos, 34, 25, 20, 28, 27 eu não entendia, não compreendia porquê. Mas hoje as coisas se tornam mais lúcidas, mais translúcidas, mais transparentes. Eu consigo ver melhor outras coisas. Eu consigo suportar as coisas com outra à vontade. Porque eu, à semelhança de Pedro, eu tive que aprender a saber quem eu era. Quem é que Deus esperava que eu fosse. E para onde é que eu irei. Isso demora tempo, meu irmão. Acredito que demora tempo. Demora tempo porque quando nós somos um pouco imaturos, um pouco infantis na fé, independentemente dos anos de fé que tenha, há crentes imaturos, infantis, com 40 anos de crente. Debaixo de problemas nós nunca entendemos, nunca compreendemos. Debaixo do nosso orgulho, da nossa arrogância, porque eu também posso, eu também sei, eu também estudei, eu também consigo lá chegar, mesmo assim não conseguimos entender porque o que é que se está passando. Apenas com o estágio da maturidade. Apenas com o verso 7 de João 3 no nosso coração. Senhor, eu não entendo hoje, mas eu sei que tu disseste que eu amanhã vou entender. Se não for amanhã, depois da manhã, é no próximo mês, é no próximo ano, é daqui a 10 anos, mas eu um dia vou entender. Eu quero que você compreenda algo muito importante. Capítulo 13 de João. Ele contém o início da cristandade. Para outras palavras, para que você entenda, foi aqui
que Jesus começou a preparar a sua igreja de crentes. Foi aqui. Foi nesta noite, neste cenáculo, na última ceia. Muitos hoje chamam a quinta-feira da paixão. Eu não percebo porque essa expressão, mas também não importa agora. Quinta-feira da paixão. Eu atrevo-me a dizer que foi aqui que ele instaurou a sua religião, a sua primeira igreja. Foi aqui que ele começou dando uma lição de humildade aos seus discípulos e dizendo: vão e façam a mesma coisa que eu fiz. Da mesma maneira, vão e ensinem humildade desta forma, ensinem o meu povo desta forma. Vão. Foi aqui, nesta quinta-feira. Foi aqui, nesta noite. Jesus estava dizendo claramente que o Deus Todo-Poderoso veio à Terra para dar o exemplo. O Deus Todo-Poderoso veio à Terra para lavar os pés àqueles pecadores. O Deus Todo-Poderoso veio à Terra para que, lavando os pés àqueles pecadores, estava criando as fundações, os alicerces da sua igreja, da sua futura igreja. Se você parar para pensar, vai ver que isto não é nada ilógico. Isto faz todo o sentido. E conforme faz todo o sentido, também faz toda a diferença da ideia e da noção que nós temos como igreja. Porque a igreja que não é humilde e não reconhece o seu irmão como superior, que não serve, que não é submissa, uma igreja que se autovaloriza, não é igreja, meu querido. É uma sociedade desportiva, corporativa, de alguma coisa menos Bíblia e menos cristandade. Eu sei que hoje é Páscoa, eu não podia falar assim, mas vou falar de quê? É aquilo que a Bíblia me mostra e é aquilo que a vida me mostra em contraste com aquilo que a Bíblia me diz. Nós precisamos caminhar pela fé. O verso 7, Jesus nos dá um caminho pela fé, caminha pela fé. Embora muitas vezes no sonho soa estranho, mas lá na frente nós iremos entender. Ande pela fé, meu irmão. Ande pela fé, minha irmã. Embora não entenda, ande. Veja o que é que Abraão fez. Abraão não entendeu nada. Mas ele tentou 3 dias, diz a Bíblia, com os olhos no chão. Até chegar ao Monte Moriá. E aí Deus diz: agora vá, sobe o monte e sacrifica o teu filho. Abraão não estava a entender nada do que estava passando. Você pensa que Abraão estava satisfeito? Experimente lá eu pedir o seu filho para imolar. Qual é que é a satisfação que você tem? Mas Abraão não hesitou. Por isso ele foi justificado pela fé. Abraão foi em frente, Abraão foi até ao final. Abraão foi até ao cimo de Moriá. Levantou o altar, colocou a lenha, acendeu o fogo, meteu lá o seu filho Isaac lá em cima dos gravetos. E Deus diz: não, agora já chega. Porque eu sei que tu és humilde, és tão humilde e tão servo da minha vontade. Entende, meu querido? Entende, meu querido, minha querida? O segundo ponto é que Pedro precisava entender, e isto também é importante para nós sabermos. Há muitos que não sabem isto. Pedro precisava entender que uma obra divina tinha começado na sua vida. Deus estava a começar uma obra divina na vida de Pedro e todos aqueles que estavam ali naquele lugar. Mas eles não entenderam. Eles não compreenderam. Nós precisamos saber, meus queridos, que Deus tem começado, já começou uma obra divina nas nossas vidas. Um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, eles são todos lindos, mas há uns que eu me apaixono mais do que outros. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo
de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amados, Deus começou uma obra em nós. Que coisa que nós não entendemos, que Ele vai acabá-la. Aquele que começa também acaba. Deus não é homem porque deixa as coisas por metade. Isso sou eu. Isso é você. Deus vai acabar a obra. Até ao dia de Cristo Jesus. E onde é que nós podemos ter a certeza disto que nós estamos falando? Veja aí o verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Estava lá o Judas. O que é que quer dizer que com ora vós estáis limpos? Quer dizer que Jesus muitas as vezes já tinha falado com eles. Jesus já os tinha lavado com a palavra. Já aí o verso 15, João 15, verso 3. Para você compreender. João 15, verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta palavra que Jesus tinha falado era o início da obra que Deus tinha iniciado na vida daqueles homens. A palavra é importante para nós. Quanto mais palavra ouvirmos, mais obra de Deus é feita na nossa vida. Não é por acaso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir histórias da carochinha. É isso que lá diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que nós vamos ouvindo, nós vamos ficando limpos. A obra vai avançando até ficar concluída. Isso é que me alegra. É isso é que me move. Agora, qual era a lógica de Pedro? Pedro abonava em seu favor o facto de sempre ter reconhecido que era um pecador. Isso era bom para ele. Pedro sempre disse: eu sou um pecador. Veja, por exemplo, dois exemplos grandes de que Pedro sabia que era um pecador. Por isso por acaso, possivelmente, é que ele ficou um bocado chocado de Jesus lavar os pés. Lucas 5,8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Isto foi a primeira vez que ele teve contato com Jesus, quando Jesus subiu para o barco, foi para casa dentro do barco dele, e depois viu: agora vai pescar, e o peixe e os barcos vinham ao pique. Quando ele chegou à praia, disse: Senhor, vai-te embora, afasta-te de mim, porque tu és santo e eu sou um pecador. Mas o outro grande exemplo que nós temos foi a seguir este episódio de João 13. Mateus 26, 75 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esta frase, chorou amargamente, é profundamente arrependido. Porque ele sabia que era um pecador e ele sabia que já tinha feito asneira outra vez. A diferença está em que Judas tirou a vida, enforcou-se. Mas isso é remorso. Remorso não é arrependimento. Judas tirou a vida, mas Pedro chorou amargamente. Sinal de puro arrependimento. Porquê? Porque ele sabia que era um pecador. Então, qual foi a obra que Deus estava a começar no coração deste pecador? Qual foi a obra que Deus já deu início nos nossos corações e que nós não estamos atentos? A humildade. A humildade. Ser cristão resume-se numa palavra:
humildade. Humildade. E o que é humildade? É reconhecermos diante de Deus a nossa verdadeira condição. Não existe qualquer problema, meu querido. Porque há pessoas tão brutas, tão casmurras, que não querem dizer a Deus que são pecadores. Meu amado, eu vou-lhe dar um segredo, eu vou-lhe dar uma novidade. Deus conhece o seu coração melhor que você. Agora, o problema é que você precisa de reconhecer. Porque isso é que é humildade. Ah, mas Deus já sabe. Eu sei que Deus sabe. Mas Deus também sabe que você é um casmurro que não quer abrir a sua boca para reconhecer essas coisas. E por isso é que Jesus, no Sermão do Monte, Jesus começa as bem-aventuranças com: bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que se humilham, os macários petiçou, aqueles que se humilham e rastejam diante de Deus, suplicando as migalhas da sua misericórdia. Esses é que são bem-aventurados. É reconhecermos humildade, não é só reconhecermos, mas reconhecermos-nos no nosso próximo. Por outras palavras, eu olhar para o meu próximo e ver nele alguém um pouco maior do que eu. E aí é que está o problema. Pastor, mas eu sou doutorado. Pastor, eu tenho um mestrado na Universidade na Nova de Lisboa, na Católica, já tirei curso, mestrado, tudo, já estou lá em cima já. Como é que o outro é maior que eu? Pois é. É esse que é o problema. A autovalorização não nos deixa chegar ao estágio da humildade. Mas Jesus, sendo mestre e Senhor, Ele serviu lavando os pés aos seus discípulos. Por isso é que Ele diz em Lucas 14:11: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em Lucas 18:14 Ele torna a dizer, lá na parábola das bodas do casamento, lá na parábola do publicano e do fariseu do publicano, o fariseu batia no peito: eu sou Senhor, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou os meus dízimos, eu jejuo, eu faço tudo, eu não sou como esse aí. Só que Jesus diz que esses aí é que subiram exaltados. Olha o verso 14 de Lucas 18. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. O reino dos céus não é para os valentões. O reino dos céus não é para aqueles que se autopropõem. O reino dos céus, meu amado e minha amada, é para os humildes. É para aqueles que buscam e praticam humildade. Por isso é que Ele diz, e eu vou terminar, novamente João 13, a partir do verso 15 ao 17, Ele diz: porque eu vos dei o exemplo. Repara as palavras, agora estas palavras fazem todo o sentido agora. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma convicção, com o mesmo amor, façais vós também. Para quê? Para seres igual a mim. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se você é pastor, é mestre, glória a Deus, mas a sua missão, meu querido e minha querida, é servir. Não é ser servido. O problema das igrejas é que os pastores querem ser servidos, mas não querem servir. E eu sei daquilo que estou falando. Já conheci dezenas de igrejas. E se quiser abrir o meu YouTube, a minha internet, eu regalo-me com exemplos desses. Igrejas que os pastores não servem, só querem ser servidos. Jesus diz: o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
E ele conclui: ora, se sabeis estas coisas, se vocês sabem o exemplo que eu vos dei, se vocês sabem a forma que eu vos dei para fazer, se vocês sabem que o servo não é maior do que o seu Senhor, se vocês sabem que o vosso próximo é maior que vocês, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Isto não é só para encher o seu vocabulário, é para você praticar. Para você e para eu praticar. Humildade. Humildade é a chave do cristianismo. Humildade é a essência da vida do cristão. Eu não estou a dizer para você ser aqui um bananinha. Um cristão bananinha. Não estou a dizer isso. Você é como é. Pedro era um cabeça dura. Mas ele mesmo assim, cabeça dura, ele aprendeu a humildade. Na história de Atos, nós vamos ver que ele era rijo. Ele até que lutou com o anjo. Mas em algum momento ele aprendeu o que era a questão da humildade. Portanto, se você é um cabeça dura, não seja bananinha, seja um cabeça dura, foi assim, dessa forma que Deus o escolheu. Agora, o seu coração é que tem que ser mudado. A seu modo, a sua mente, o seu caráter, esse é que tem que ser mudado. Bem-aventurado aquele que aprende e pratica. Aprende e pratica. A base do cristianismo, meu irmão, nunca se esqueça. Seja na Páscoa, seja no Natal, seja no Carnaval, seja no verão, seja lá quando for, meu querido. Se não houver humildade na coisa, não vale nada. Não vale nada. Jesus, o Filho de Deus, o Pai, ele desafia a sua igreja a fazer da mesma forma que ele fez. Ele está pondo um desafio hoje na nossa vida e na vida da nossa igreja. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais hoje vós também. Hoje, dia 17 de abril de 1922, no ano 2022, perdão, 1988 foi quando eu comecei, 17 de abril do ano 2022, eis aí posto o desafio de Cristo à nossa frente. Assim como eu fiz, façam vocês também. Amém, amados? Um resto de um bom domingo abençoado. E que Deus os abençoe. E até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.